Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Chegamos no 10º dia, né? Glória a Deus por isso, né? E a gente já aprendeu tanta coisa, né? Estou quase comprando uma árvore já para plantar lá em casa. Dá vontade, né? A gente já aprendeu aqui no primeiro dia sobre as condições básicas para frutificar. No segundo dia, somos ramos da videira. No terceiro dia, nós aprendemos que nós não devemos carregar galhos apodrecidos. No quarto dia, que nós não devemos comparar os nossos frutos. No quinto, o fruto do Espírito Santo, né, as características dele. No sexto dia, quando não frutificamos, o que acontece? No sétimo, pelo fruto da árvore, nós somos conhecidos. No oitavo dia, você foi chamado para frutificar. No nono dia, frutificando em meio às estações. E hoje, nós vamos falar sobre frutificar na nossa casa, no nosso lar. Quando eu comecei a pensar, né, sobre esse tema, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei pensando, né, no significado do lar, no significado da casa. E, pelo dicionário, o lar é um domicílio familiar, é uma casa de habitação. Mas o lar, ele não é apenas uma estrutura física, né? É um lugar onde vive uma família. E Deus planejou o nosso lar para ele ser a parte central da nossa vida. E é no lar que as coisas começam. Todos nós, quando nascemos, né, a maioria aqui nasceu numa maternidade e foi levado para onde? Para uma casa, para uma família, né? Para pessoas que vêm cuidar da gente. E quando eu penso em casa, assim, quando eu comecei a pensar, pensei em sementes, né? Quando começam, depois pensei nas raízes, nós temos que ter raízes fortes. E aí Deus falou para mim, mas não é só isso. Você tem que crescer. Você tem que se desenvolver. Você tem que fazer várias coisas. E assim é na nossa casa. E assim são as árvores. Bons frutos, eles são resultados de boas raízes. A gente já aprendeu, né? Eu vou falar mais uma vez aqui para a gente, né, lembrar que os frutos, ou as árvores, elas começam sendo plantadas, regadas, cuidadas para gerar frutos. E assim também acontece na nossa casa, no nosso lar. O que aparece por fora é reflexo do que está sendo construído dentro da nossa casa. E aí eu fui lá pesquisar, né, como todo mundo acho que pesquisou um pouco sobre as árvores, né, como é que é o plantio. E aí a gente já sabe que a árvore precisa de sol, de 4 a 6 horas por dia, a nutrição, a rega, a poda. E aí, num dos lugares onde eu estava pesquisando, eu achei muito interessante, porque falou assim, precisa da polinização, o solo com boa drenagem, o manejo de pragas e, acima de tudo, tempo e paciência. E aquilo me chamou a atenção. Falei, tempo e paciência. Paciência faz parte, lá é uma característica do nosso fruto, quando a árvore dá, né? A frutificação de uma árvore, ela não acontece assim do dia para a noite. Ela leva alguns meses. Vocês sabem qual é a árvore, ou quais são as árvores que produzem fruto mais rápido? Alguém sabe? Qual, Cecília? Não é a maçã. É a acerola e o mamoeiro. Eles são campeões em frutificar e eles levam apenas de 6 a 12 meses para produzir os frutos. A acerola, isso mesmo. E a tamareira é a árvore que leva, no seu processo natural, em torno de 70 a 100 anos para produzir um fruto. Interessante, né? Mas hoje eles estão desenvolvendo uma técnica que está
assim, apressando, né, o fruto, e ela está dando frutos de entre 5 a 10 anos. Né? Não sei se isso é um processo bom ou não, mas né, achei bem radical. Mas é impressionante a gente ver, né? A cada árvore tem o seu tempo, não é tão rápido. E a mesma coisa acontece na nossa casa. E aí a gente viu lá no 5º dia as características do nosso fruto. A alegria, a paz, a benignidade, a paciência, a bondade, a fé, o domínio próprio, a mansidão, o amor. E é lá dentro de casa, gente, é dentro do nosso lar, que esse fruto vai se desenvolvendo. Ele começa lá pequenininho e ali a gente vai. E a gente é aprovado nessas áreas em casa, não é? Cada uma delas. A gente tem que colocar em prática isso aí, né? Paciência, né? Bondade, o amor. É ali que a gente está todo dia. E quando eu estava pensando em lar, eu falei assim, Deus, eu não quero falar apenas para uma família, porque nós temos aqui representado pessoas que moram sozinhas. É casa delas, é um lar delas. Pessoas que... casais. Nós temos aqui famílias com crianças pequenas, que vivem em estações diferentes. Nós temos famílias que já têm filhos maiores. Nós temos famílias aqui que os filhos já estão casando, que já têm netos dentro de casa, que cuidam de netos. Mas como a gente ouviu ontem, nós podemos frutificar a vida toda. E nós devemos frutificar a vida toda. Esses frutos estão escritos lá em Gálatas 5:22. E aí, a casa é o lugar onde nós somos desafiados a desenvolver esse fruto aí, para ser dessa forma aí. É ali com as pessoas que vivem com você, seja teu irmão, seja teu filho, seja teu marido, né? Ou se você está sozinha, quando as pessoas chegam à tua casa, o que elas percebem ali? Qual que é a diferença que a tua casa faz? O que você está gerando dentro de casa? E aí eu queria ver com vocês algumas coisas. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas que não vão à igreja, né? Que não têm nenhuma religião. E eu perguntei para elas o que para elas era um lar. Qual que era a característica que elas achavam que era importante para o seu lar. E aí elas falaram assim: segurança e conforto, era o que a maioria falou. Afeto e atenção, identidade e pertencimento e construção de memórias. Elas querem um lugar que seja seguro para elas. Teve uma pessoa assim que falou assim para mim: eu quero chegar em casa e ter carinho do meu marido. Achei interessante ela falar isso. E a outra pessoa falou assim para mim: eu quero um lugar que seja meu, que tenha a minha cara, o meu jeito, a minha forma. E muitos falaram que ali era um lugar que elas queriam deixar um legado, que elas queriam deixar algo bom, que elas queriam fazer daquele lugar um lugar de memórias. E, obviamente, memórias positivas, né? Mas nem sempre é assim tão fácil, né? E aí eu fui pesquisar pela Bíblia. O que a Bíblia fala que deve ser a nossa casa e o nosso lar, né? O lar, casa é a mesma coisa aqui nesse caso, né? O que acontece quando Jesus ele entra na nossa casa? O que ele faz ali? Qual que é a diferença que ele deve gerar? E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês: a nossa casa, ela deve estar fundamentada no Senhor, em Cristo. A primeira coisa, quando eu vou pesquisar. A segunda coisa, é um lugar de ensino e de ordem. A terceira coisa, é um lugar de acolhimento e de amor. E o quarto lugar, é um lugar de partilha e comunhão. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso aí, sobre essa parte. Um lar fundamentado no Senhor. Lá, o salmista, no Salmo 127:1, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Vocês já imaginaram aqui, quem de vocês já construiu uma casa do zero?
comprou um terreno e fez uma casa do zero, assim, que não tinha nada. Eu sei que dá bastante trabalho, eu também nunca fiz uma casa do zero, mas às vezes eu acompanhei uma obra perto de casa e eu vi algumas coisas assim. E a primeira coisa que se faz é faz um buraco na terra muito grande. Quanto maior a casa, né, maior tem que ser a fundação, o alicerce daquela casa. E aquilo vai sendo construído e é todo feito uma estrutura. Depois vem as paredes, o telhado e mais um monte de coisas. E você gasta tempo, e você gasta dinheiro, e você gasta um monte de coisa para fazer essa casa. Agora, já imaginou se você está ali trabalhando naquela casa, você trabalha com afinco, você faz um monte de coisa naquela casa, e de repente você constrói a casa dos teus sonhos, você faz tudo e você não mora nela. Você não mora nela, ela fica lá, gerando, inclusive, despesas para você, porque uma casa vazia também dá despesas. É mais ou menos assim a nossa casa, quando a gente não coloca o Senhor na nossa casa, para Ele edificar a nossa casa. Acaba gerando um vazio, algo falta. Né? Tem uma coisa, né, ali que não falta. O nosso lar, o lar cristão, um lar que tem Deus como alicerce, Deus ele não é simplesmente um complemento, Ele é o alicerce da tua casa, Ele é o alicerce da nossa vida. Então Deus ele sempre tem que estar presente, Ele tem que estar fundamentado no Senhor. E aí eu quero também trazer para vocês a história de Josué. Josué, ele foi o líder, né, do povo. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo e foi ele quem levou o povo, né? Foi ele quem dividiu as tribos ali, já na terra prometida. E foi feita toda a divisão, né? Eles conquistaram as terras, eles foram conquistando a terra. E quando Josué já estava prestes a morrer, ele começou a perceber que alguma coisa estava errada ali. Que o povo estava começando a se engraçar com os deuses daquelas terras. E aí ele resolveu convocar uma assembleia. Ele convocou todo aquele povo para uma assembleia. E ele fez algo que nós temos que fazer na nossa casa. Se nós queremos frutificar, se nós queremos dar fruto, é algo que nós temos que fazer. E ele lá em Josué 24:15, eu vou ler para vocês o texto que diz assim: se porém, ele chegou para a assembleia, no meio da assembleia, quando todos estavam lá reunidos, ele falou assim, ó, se porém não lhe agradas servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele tomou essa decisão. Ele falou isso lá na assembleia, naquele monte de gente. Ele tomou algo, ele fez algo que nós, como cristãos, precisamos fazer. Josué, ele chamou aquele povo para uma decisão. Josué, ele rejeitou aqueles deuses que eles estavam começando a adorar. Ele falou, não, cara. Eu não sei quem que vocês vão seguir. Eu não sei se é o Deus desse povo aí que vocês estão achando graça com eles. Não quero. Ele deu um exemplo pessoal. Ele falou, eu e a minha casa. Ele ali já deixou muito bem claro, na casa dele, que eles vão servir a Deus. Ele tomou aquela decisão ali. E ele falou. E talvez hoje nós precisamos, para a nossa casa, dar frutos, porque nós queremos frutificar. Nós queremos frutificar na nossa casa, a gente quer frutificar na nossa vida profissional, nós queremos frutificar na nossa vida financeira, nós queremos frutificar em diversas áreas da nossa vida, e na nossa casa não deve ser diferente. Na nossa casa é onde tudo começa, onde você dá o exemplo. É onde você faz acontecer. E o que nós devemos fazer é fazer a mesma coisa que Josué fez ali, ó. Ter um compromisso familiar, falar assim, ó, eu a partir de agora, esse ano eu quero frutificar em minha casa. Eu quero fazer um compromisso familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
A fé, que é uma característica do nosso fruto, lá que tem que estar no nosso fruto, ela tem que ser vivida dentro de casa. Não apenas falar dela, não apenas falar ali fora, ela tem que ser vivida dentro de casa. É ali que ela tem que se fazer presente. E ter uma liderança espiritual. Ah, Karen, mas minha família, ninguém serve a Deus. Só eu. Sirva você, seja o exemplo. E nós vamos estudar um pouquinho mais o que você vai fazer, a prática ali dentro da tua casa para que você aconteça. E eu tenho certeza que se você começar a ter um compromisso familiar, uma fé vivida dentro de casa, uma liderança espiritual, eu tenho certeza que a tua vida, a tua casa vai mudar. Eu tenho certeza, você pode chegar aqui para mim no final do ano e falar assim, Karen, aquela palavra que você falou, eu fiz e ela deu certo. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra vai te ensinar. Porque a palavra vai falar com você. Então eu tenho certeza, e isso é uma das coisas, isso é um fundamento que nós temos que ter em nossa casa. Se você quer ter uma casa edificada, se você quer ali falar que a tua casa vai servir, você tem que fazer essas 3 coisas. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o que cada coisa deve ser feita na nossa casa, né? A primeira coisa que a nossa casa deve ser, né? Eu falei que ela tinha que ser fundamentada no Senhor. A segunda coisa que eu coloquei aqui é uma casa de ensino. Ali em Deuteronômio 6, 4 e 7 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. É isso que nós temos que fazer, nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar o nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nossa avó. Com quem você morar, nós temos que ensinar, falar sobre a palavra, ensinar sobre a palavra. Em casa, quando você estiver andando, você tem que ser intencional nas coisas que faz. Nós temos que ser intencionais. Ei, o diabo não está brincando mais com nós, ele sabe que o tempo dele tem se remido. E se você pensa que ele não faz as coisas intencionalmente e com um propósito dentro da tua casa, você está enganado. Porque ele vai tentar roubar, matar e destruir. É isso que ele vai fazer. Mas tem mais. Colossenses 3,17 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra. Ensinem e aconselhem-se. O que quer dizer isso? É uma ordem, é para você ensinar, é para você aconselhar. Aonde? Onde você vive, na sua casa. Atos 5,42 diz assim: todos os dias, aonde? No templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É palavra, gente, é palavra. O lar, ele é o principal ambiente de formação espiritual. A igreja, ela nos ensina muito, mas ela não está... Você não está aqui todos os dias, o tempo todo. Ela não tem tempo hábil para fazer tudo o que você pode fazer na sua casa, o que você deve fazer na sua casa. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que a nossa casa deve ter uma ordem. Eu não queria muito falar sobre isso, mas toda vez que eu tentava tirar essa parte da minha palavra, eu não sentia paz no meu coração. Eu falei, eu vou ter que falar. A ordem, gente, é importantíssima. O nosso Deus é um Deus de ordem. E eu vou provar isso para vocês pela palavra.
O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem vocês servem, Ele é assim o top dos organizers, né? Hoje é chique a gente falar em inglês. Ele é o organizador, ele é o cara, olha, Ele é impressionante. O nosso Deus, Ele é impressionante. E já começa ali, ó, lá em Gênesis, lá no começo da nossa palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tinha nada, gente. E Ele é Deus. Ele é Deus. Ele podia ter feito assim, ó. Pronto. A terra estaria do jeito que está hoje. Mas não. Ali logo no começo Ele já dá para nós um ensino de ordem. No primeiro dia Ele fez isso, no segundo aquilo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, Ele descansou. Ele nos deu uma ordem. Ele foi nos ensinando algo. Um Deus de ordem. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. Deus é um Deus de ordem, Ele é tremendo. Quando o povo estava marchando no deserto, né, eram muitas pessoas, gente. Eram mais de milhões de pessoas. Era muita gente. Como é que você organiza um mundaréu de gente desse? Deus deu a ordem a Moisés de como fazia. Não levantava acampamento todo mundo junto e era aquela bagunça. Não. Deus ensinou Moisés como que deveria ser. Está lá. É só ler. Primeiro vai desmontar a tenda, depois vai levar a arca, depois vai fazer isso, depois é a primeira tribo que vai, depois é a outra tribo que vai. É uma ordem, existe uma ordem a ser seguida, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, a nossa casa tem que ser uma casa de ordem. E ali, Deus também fala em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O que é a paz? A paz está lá no nosso fruto. E, gente, uma coisa que a gente pode não achar, mas quando as coisas são bonitas, tem uma ordem, dá uma paz realmente, não dá? É gostoso você ver uma coisa bem organizada. Gente, é uma sensação gostosa de ter. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de ordem, da paz. Mas tem mais. 1 Coríntios 14:40 diz, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele estava falando também na igreja, ele estava falando sobre o culto. Ele é um Deus de ordem, ele gosta de tudo em ordem. Não só na nossa casa, na igreja, em todos os lugares. Ele é um Deus de ordem. Provérbios 24:13 diz assim, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Nós temos que ter discernimento em casa, ter uma ordem em casa. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, diz lá em Provérbios 31:27. Ai, gente, essa parte é difícil, né? Porque às vezes dá uma preguiça, né, para a gente né, manter tudo na ordem, mas está escrito na palavra. Tem uma frase que eu gosto bastante de uma pessoa chamada George Marshall, e ele diz assim, os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que nós apenas planejamos. Pequenas coisas que nós fazemos são melhores do que aquelas grandes que a gente apenas deixa no nosso planejamento. A disciplina, gente, a disciplina é fazer algo independente das nossas emoções. Se a gente for apenas pelas nossas emoções, a gente não faz muita coisa. E ali também, quando a gente estava falando ali de lugar de acolhimento e de amor que a palavra nos diz, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da mesa. O lar, ele envolve muito a mesa. Né? Na mesa acontece muita coisa. Mesa, ela tem uma suma importância no nosso lar, e eu vou mostrar isso para vocês pela palavra. Lá é um lugar de cura. Mesa é lugar de vínculo. Mesa é lugar que tem riso, que às vezes tem choro, tem troca de experiências. Ali na mesa é lugar que você fala, que se você se fortalece. Ali é um tempo em que você tem que... Ali é um tempo que você é você fala, você brinca.
Por isso a mesa é um lugar tão importante na nossa casa. E é para Deus também. É para Deus também. Vocês sabem que quando Moisés recebeu a ordem lá para fazer a tenda, Deus deu a ordem de tudo como era para ser feito. Se vocês forem ler lá, é muito legal, porque ele dá ordem sobre a cortina, a cor da cortina, tudo, gente. Eu acho isso muito bonito. É muita riqueza na nossa palavra. E aí ele manda fazer a tenda. Depois ele dá ordem sobre a Arca da Aliança, de como ela deveria ser feita. A primeira coisa que era para ser feita era a Arca da Aliança, onde ia se colocar as tábuas, né, dos 10 mandamentos, que representava a presença de Deus. Então a Arca ela é extremamente importante. E vocês sabem qual é a segunda coisa que Deus manda Moisés fazer? A mesa. Sabiam disso? A mesa. Então ela tem uma importância para Deus. E eu vou mostrar para vocês ali, ó, em Êxodo 25, 23, que fala assim: faça uma mesa de madeira de acácia. A acácia naquela época era a madeira mais nobre que existia. Com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. É bem parecido com as mesas que a gente tem hoje em dia. Interessante é que a mesa ela deveria ficar de frente para a arca, do lado direito, e do lado esquerdo o candelabro. E em cima da mesa, ele mandou coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Vocês acham que a mesa é um lugar sem importância para Deus? Eu tenho certeza que não. A mesa, ela é muito importante. O que você tem colocado na tua mesa? Quais são as conversas que você tem tido na mesa? Lá em 2 Samuel, eu vou mostrar para vocês mais alguns textos em que a mesa se tornou algo muito relevante. Aqui é a história de Mefibosete, que era filho de Jonatas, e ele saiu do palácio fugido, e ali ele cai, e ele se torna aleijado, e ele foge e vai morar em Lodebar. E ele tem medo, porque todo mundo foi morto, né, da família de Saul, e ele tem medo, porque ele acha que também vai ser morto. Mas Davi, ele fez uma promessa para Jonathan, e aí ele pergunta para alguém, e alguém fala para ele: olha, o filho de Jonathan, ele está vivo, ele mora lá em Lodebar. E daí Davi manda chamar ele lá, naquela terra onde ele estava, que era uma terra desolada. Davi manda chamar ele lá, chama ele para o palácio, e ele fala isso aí para ele. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre à minha mesa. A partir daquele dia ele começou a comer na mesa do rei. Ele estava vivendo numa terra ruim e ele foi convidado a fazer-se presente à mesa do rei. Era algo muito importante, comer todo dia com o rei. E aí nós temos vários outros textos. O mesmo aconteceu ali em 2 Reis, na história do rei Joaquim. Assim Joaquim deixou as suas vestes de prisão, ele tinha sido preso, e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. A mesma coisa, ele foi convidado para fazer parte da mesa do rei. Salmo 23, que tantos conhecem, diz assim, preparas o quê? Uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa. Salmo 128, 3. Sua mulher será videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ao anoitecer, Jesus estava onde? À mesa com seus discípulos, ceando com eles, na mesa. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham o visto ressuscitado, lá em Marcos 16, 14. Jesus podia ter aparecido para eles em outro momento, certo? Mas não, ele escolheu aparecer quando eles estavam onde? Na mesa.
Na mesa. Lucas 22, 29 e 30 diz assim, isso aí é uma profecia, ó. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Eu quero estar nessa mesa, gente. Eu quero estar ceando com o Senhor Jesus, lá no céu. Tem uma história de uma jornalista americana importante. Ela escreveu um livro e ela também fez uma reportagem muito importante falando sobre a importância da refeição em uma mesa. E ela não é cristã, né, mas ela chega e ela escreve assim. A jornalista Miriam Weinstein fez uma pesquisa de anos e escreveu no seu livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família. Ela se baseia em estudos na área psicológica, na área de educação, de nutrição e sociologia. E levou à seguinte conclusão, que as refeições de família em uma mesa são como, abre aspas, uma bala mágica, que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família e os valores da sociedade. Ela termina dizendo que torna a família mais forte, mais inteligente, saudável e felizes. É uma jornalista renomada que falou isso. A importância da mesa. O que você tem feito com a tua mesa? Não precisa ser uma mesa de madeira de acácia, uma mesa simples. Mas o que nós temos colocado, o que nós temos ensinado na nossa mesa? E aí eu quero colocar para vocês aqui algumas coisas bem práticas na nossa vida, na nossa casa. Se nós quisermos produzir frutos, a primeira coisa que a nossa casa deve ter é uma vida de oração. Se nós soubéssemos o poder que a oração tem, gente, a gente ora muito pouco. Infelizmente, nós oramos pouco. João 14, 13, 14 diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele tirou da tribulação em que se encontravam. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Tudo isso através da oração. A oração, ela fortalece a fé. A oração, ela traz conexão. A oração, ela traz paz. A oração, ela alivia a ansiedade. A oração, ela faz uma transformação pessoal. A oração, ela nos dá sabedoria e propósito. A oração nos ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. A oração ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. A oração, ela nos dá respostas. A oração ajuda você a encontrar direção na sua vida. A oração, ela dá forças para evitar a tentação. E ela vem, gente. Se nós não estivermos orando, nós não vamos vencer. A oração, eu acho isso lindo, ela alinha a tua vontade com a vontade de Deus. Ela alinha a minha vontade com a vontade de Deus. A gente é teimoso, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas quando nós levamos a Deus em oração, Ele alinha. Ele nos alinha. A oração e o jejum frequentes, eles podem ajudá-lo a aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A oração, ela realiza milagres. É a oração que convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. A oração, ela nos ajuda a nos tornar mais semelhantes a Jesus. É isso que nós temos que ser, semelhantes a Jesus. E é pela oração que nós vamos vencer fazendo isso.
Então essa é uma prática que você tem que ter na sua casa. A segunda prática que você tem que fazer na sua casa, que não tem como não fazer, é a leitura da palavra. Lá em Salmos 109 e 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ilumina para nós o caminho. É na palavra de Deus que nós temos as respostas. Em Mateus 4:4 ele diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A pessoa que nós nos tornamos é um reflexo direto de onde nós passamos o nosso tempo. A palavra de Deus, gente, ela nos confronta. Ela nos guia. Ela é a voz de Deus. Ela te transforma. Ela é a única que pode fazer isso. Você pode amar muito uma pessoa e tentar fazer tudo o que ela quer, mas ela não consegue transformar, ela não consegue mudar certas coisas. Só Deus consegue fazer isso, através da palavra, através da oração. Tenha intimidade com Deus. Só temos intimidade com quem nós passamos tempo, com quem nós conversamos e com quem nós temos relacionamento. É só assim para nós termos intimidade. E essa intimidade se adquire dessa forma, orando e lendo a palavra. A outra coisa importante que nós temos que fazer para o nosso lar frutificar é perdoar. E muitas vezes, dentro da nossa casa, com pessoas que nós moramos, a gente tem algumas coisas difíceis, né? Algumas situações complicadas. E aí a gente tem que perdoar. E é difícil às vezes, né, gente? Nossa, como às vezes o perdão é uma área difícil de ser colocada em prática dentro da nossa casa. Mas está na palavra. Lá em Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É uma ordem. Suportem-se e perdoem. Ponto. Não é assim, ó, talvez amanhã, quando eu tiver vontade, ou quando ele mudar, eu vou perdoar ele. Quando ela não fizer mais aquilo, aí eu vou perdoar. Não, ali está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, ponto. Não tem margem de se ou quando. Não. Em Mateus 6,14 diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então, não tem muito o que a gente argumentar, né? A gente tem que praticar. A outra coisa que nós temos que fazer é obedecer. O rei Saul, ele tinha tido uma ordem, né, para que ele matasse. Ele foi participar de uma guerra e ele precisava matar todo mundo lá, matar tudo, todos os animais, tudo, né, o rei, tudo. Mas ele não fez aquilo, ele desobedeceu uma ordem que ele havia recebido. E aí o profeta Samuel chega para ele, e quando ele está chegando, ele já escuta o barulho das ovelhas e tal, e vê todo aquele processo, e aí ele pergunta assim para Saul, e aí está nessa história lá em 1 Samuel, se vocês quiserem, depois vocês leiam a palavra lá. E Samuel responde assim para ele: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? E aí Samuel responde, ele fala: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Ou seja, Deus, ele quer a nossa obediência. Não o nosso sacrifício, a nossa obediência. Lá em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.
Nós precisamos obedecer, gente. Não negocie princípios e valores na sua casa. Não negocie, gente. Não negociem essas práticas na casa. Se vocês quiserem frutificar, se vocês querem ter uma casa, um lar, frutificando, dando frutos, não negociem valores. Eu ouvi uma história outro dia de um homem que tinha construiu a sua casa e estava feliz ali vivendo dentro da sua casa. E um dia bate uma pessoa na casa dele e oferece para comprar a casa daquele homem. E aí aquele homem chega e fala assim: mas eu não quero vender essa casa. Eu gosto dessa casa, eu construí ela do meu jeito e tal, não está à venda. E aquele homem retorna ali no dia seguinte, faz uma outra proposta para aquele homem, e ele fala: não, a minha casa não está à venda. E aquela cena se repete várias e várias vezes, e aquele comprador tenta de todo jeito comprar aquela casa, e aquele homem não quer vender a casa, até que um dia aquele homem chega para ele e faz uma outra proposta para ele. E ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, eu entendi que você não quer vender a casa, então vende para mim um prego no meio da sala da sua casa. Um prego. E ofereceu para ele uma quantia muito grande. Fez ali um contrato. E aquele homem falou: nossa, mas um prego? Né? Um prego? A casa vai continuar sendo minha. Um prego? Vou vender. O dinheiro é bom. E foi lá e vendeu. E aquele homem entrou dentro daquela casa e pregou o prego no meio da sala daquela linda casa. E aquele homem foi embora. Passado alguns dias, aquele homem volta. Ele bate na porta da casa e traz consigo uma carcaça gigantesca de um animal morto. E ele fala: você me dá licença? Eu vou colocar essa carcaça no meu prego. E aí o dono da casa falou: não, a casa é minha. Como assim? Você vai colocar uma carcaça na minha casa? Não, a casa é sua, mas eu comprei o prego. E eu tenho o direito de colocar no prego o que eu quiser. E ali eles discutiram, mas o dono da casa viu que ele perdeu a razão. Ele vendeu aquele prego. E naquele prego aquele homem podia fazer o que ele queria. E ali aquele homem colocou aquela carcaça no meio da casa. E não demorou muito para aquela casa ficar com um cheiro horrível, cheiro de morte, cheiro de podre. E aquele cheiro começou a tomar conta daquela casa, gerando um ambiente horrível. Ninguém suportava o cheiro daquela casa. E junto com o cheiro ainda vieram os insetos, vermes que se desenvolveram ali naquela carcaça. E aquela casa se tornou inabitável. Eles tiveram que sair daquela casa. Eles tiveram que abandonar a casa. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa casa. A gente dá brecha. A gente ignora pequenas coisas. Um prego. Ah, é um prego, é um buraquinho. A gente ignora algumas coisas. E Deus está nos falando essa noite: cuidado. Cuidado com o tempo que nós deixamos de passar na nossa casa, com aqueles que são importantes, que nós amamos. O tempo de qualidade, de leitura da palavra, de oração, de falar, de conversar, sem celular. Cuidado com o que você vê na TV. Cuidado com o que você escuta. Quais são as músicas que são tocadas na sua casa? O que está entrando dentro da tua casa? Cuidado com as pequenas coisas. Como eu falei ali no começo, o diabo ele não tem brincado com nada. Se vocês pensam que ele não tem uma intenção, ele tem em tudo. Então tome cuidado. A Bíblia ela está cheia de exemplos positivos, gente. Cheia. A Bíblia ela é o nosso manual. A gente tem o exemplo de Abraão, que foi um pai na fé. Ele deu um exemplo de fé para o filho dele, gente, que misericórdia. Quando eu leio aquela história, eu falo: Senhor, como Abraão conseguiu fazer aquilo com o filho dele? Que bênção, que exemplo que ele foi para o filho dele.
José é o pai de Jesus, um exemplo de obediência e cuidado. Ele cuidou de Jesus, ele não era pai dele, mas ele cuidou. Ele obedeceu a palavra, ele obedeceu. Noé, um exemplo de proteção, ele conseguiu salvar toda a família dele. A Bíblia diz que ele trabalhou mais ou menos 100 anos com os filhos dele, com os 3 filhos. Em 4 eles construíram a arca, mais ou menos 100 anos, você já imaginou? Ele tinha um relacionamento com os filhos. O que eles não viveram ali na construção daquela arca, ou dentro da arca como família, eu fico imaginando, porque, gente, é um negócio assim, né? Que exemplo. Jó, a Bíblia ali no começo fala que Jó orava, e ele oferecia sacrifícios por causa do pecado dos filhos. Ele tinha um temor, e ele orava pelos filhos. O pai do filho pródigo, um exemplo de amor e perdão. Amor e perdão. O nosso lar, ele precisa ser edificado por Deus. Ele precisa ser cultivado com paciência. Ele precisa ser fundamentado em princípios. Bons frutos não surgem por acaso. Eles são resultado de raízes profundas em Deus. E eu quero colocar aqui para vocês que vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Assim como Josué falou naquela assembleia para aquele povo todo. A quem vocês querem servir? A quem? Eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa noite a gente faça igual Josué fez. De tomar isso como um princípio inegociável na nossa vida. Aconteça o que acontecer, eu quero servir ao Senhor. Eu quero praticar aquilo. Eu quero dar bons frutos. Eu quero que minha casa... Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir num pomar. Mas, gente, quando está o pomar frutificando, é uma coisa maravilhosa. O cheiro é sensacional. Eu já tive a oportunidade de ter isso na minha vida. E é muito bom. Que a nossa casa tenha esse cheiro de bons frutos. Que a nossa casa seja cheia de frutos, que a gente possa alimentar outras pessoas com os nossos frutos, que a nossa casa seja cheia. Faça da sua casa esse lugar. É uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua. É minha e sua. Por favor, fique de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar também pelo mês de outubro. O mês de outubro é um mês muito especial na minha vida. Foi o mês que eu me tornei mãe, depois de tanto tempo pedindo. Mas outubro é um mês especial, é um mês que a gente relembra o dia das crianças, o dia do professor, tem vários dias importantes. Mas esse ano, o mês de outubro, vai ser um mês extremamente importante para a nossa nação. Muito importante para a nossa nação. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente às vezes pode estar ansioso, preocupado, mas Deus já sabe. Tudo que vai acontecer lá em outubro, Ele já sabe, Ele já conhece. Mas cabe a nós fazermos a oração, pedindo e clamando pelo nosso Deus, por nosso país. Nós vamos ter as eleições no mês de outubro, em 2 domingos, no primeiro e no último, se não me engano. Nós teremos as eleições. Que o Senhor Deus tome conta desse assunto no nosso país. Que Ele dê discernimento e sabedoria. Então, nesse momento, eu quero orar por isso. Santo Eterno Deus, eu quero Te agradecer, Pai. Te agradecer profeticamente já pelo mês de outubro. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse mês. Ó Deus, nós colocamos todos os nossos planos, nossos desejos, tudo em Tuas mãos. Tudo é Teu, nada é nosso, tudo é Teu. Eu quero orar aqui por cada dia de outubro, tudo que nós vamos celebrar, tudo que nós vamos fazer aqui na igreja, com crianças, enfim, tudo aquilo que nós vamos planejar ainda, que nós queremos fazer, nós pedimos que o Senhor já esteja na frente. Mas, Pai, nesse momento eu quero lembrar de um modo muito especial da nossa nação. Vai ser um mês que pode mudar a nossa história.
Ó Deus, e o Senhor já sabe quem vai ganhar as eleições. O Senhor já conhece, o Senhor já sabe tudo. Nós queremos descansar em Ti, Pai, a esse respeito. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso Brasil. Nós queremos pedir que o Senhor esteja ali, Pai, olhando por nós, pelo Teu povo que por Ti clama. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, seria tão maravilhoso se a nossa nação inteira se curvasse diante de Ti, clamasse para que o Senhor tomasse conta da nossa nação. Ó Deus, vem na frente, vem operando, Pai. Vem operando. E Pai, de um modo muito, mas muito especial, Pai, de um modo extremamente especial, eu quero lhe pedir nessa noite, pela nossa casa, pelo nosso lar. Paizinho querido, que cada um de nós aqui nesta noite, aqueles que estão ouvindo, Pai, através da internet, ó Deus, que o Senhor se faça presente nesses lares. Pai, que a gente tenha consciência de escolher, eu e a minha casa te serviremos. Ó Pai, que essa seja, Paizinho querido, o nosso desejo, Pai, que a gente faça isso todos os dias desse ano, Pai, que nós tenhamos práticas, Pai, de nos tornar um lar forte, de frutificarmos em nossa casa, que não seja apenas um dia, um mês, mas que a gente frutifique, Pai, de uma forma maravilhosa em nossa vida, em nossa casa, que façamos diferença onde nós estivermos, que a nossa casa seja uma casa conhecida por Ti, Jesus, que a nossa casa exale o bom perfume de Cristo, que os nossos frutos sejam frutos que alimentem outras pessoas. Ó Deus e Pai, venha com providência sobre nossa casa, Pai, aquilo que não está correto, que a gente consiga arrumar. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Ó Pai, que a gente possa, assim, como está escrito lá em Tessalonicenses 5,17, que a gente ore sem cessar. Que a nossa vida seja uma vida de oração, de entrega a Ti. Ó Pai, ouve o nosso clamor. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, és tremendo. A Ti toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.